reunidos, cultuarmos ao Senhor e meditarmos na palavra do Senhor, além de cantarmos hinos de louvor e adoração. Que essa palavra lida, ela possa alcançar ouvidos, mentes e corações, para que as pessoas sejam edificadas, exortadas e consoladas por esta palavra. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um tema muito pertinente para a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesses dias em que nós estamos atravessando. Nós temos percebido, desde que o ano 2000 passou, porque eu aceitei Jesus Cristo no ano de 1998, e eu me lembro que naquela época as igrejas pregando, os crentes abordando as pessoas para lhes comunicar o Evangelho, o tema que permeava, que era característico da pregação e que aparecia nos hinos que eram compostos naquele período, sem exceção, todos eles falavam a respeito da vinda do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela época, as pessoas já estavam apreensivas, olhando para os céus. Quando elas ouviam um trovão, já imaginavam que Jesus estava voltando, e os templos das igrejas eram cheios de pessoas buscando servir a Deus e adorá-lo com perfeição. Pois bem, o ano 2000 passou e nós poderíamos usar uma palavra moderna, aquela vibe, ela foi passando também. Hoje nós quase não encontramos pregações a respeito desse tema, mas nós ainda somos e continuaremos a ser a noiva de Deus, do Cordeiro. E o que o Apocalipse, no capítulo de número 22 e versículo 17, nos diz? Ele diz que o Espírito, que aquele que está em nós, aquele que nos dá força e vigor e que nos orienta, ele diz: vem. E a noiva, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, também a mensagem que sai da sua boca é: ora, vem, Senhor Jesus. Pois bem, é essa a nossa mensagem, é essa a nossa pregação, é isso que nós anunciamos, é esse o esclarecimento que nós fazemos para aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. É o alerta que nós usamos para chamar a atenção daqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu queria pedir sem o fundo musical. Pois bem, meus irmãos, essa é uma mensagem que ela precisa estar muito clara nas nossas mentes, porque Pedro diz que nos últimos dias é que surgiriam escarnecedores e estariam a indagar, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, e os pais aqui é uma referência aos apóstolos do Senhor Jesus, então eles vão dizer: desde que os pais dormiram, as pessoas estão dizendo que ele vem, e Pedro alerta que nos últimos dias as pessoas olhariam para nós e nos perguntariam: cadê este Jesus que nunca voltou? Agora veja que este versículo que nós lemos, ele é muito taxativo. Eis que ele vem com as nuvens. Pois bem, o Apocalipse no capítulo 1, ainda no versículo de número
3, ele diz que bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. E que tempo é esse? É o tempo da vinda do nosso amado Senhor e Salvador. Essa mensagem da vinda do Senhor, ela é tão importante que ela aparece distribuída no Novo Testamento 365 vezes. Ou seja, cada dia do ano, pois o ano tem 365 dias, nós somos alertados que o Senhor vem, para que nós não nos esqueçamos o único dia desta grande verdade. Aleluia! O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24 e capítulo de número 25, ele é chamado de o pequeno apocalipse dos evangelhos. Ele trata a respeito da vinda de Jesus. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Jesus, ele sabe que ele vem, ele avisa para os apóstolos que ele virá, mas ele está preocupado com a sua igreja quando isto acontecer. Em um dado momento, ele até fez a seguinte observação: quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará fé na terra, mostrando que nós, em momento algum, devemos desvanecer em face de nós compreendermos que ele está demorando. Pois bem, aqui no capítulo de número 23, ele faz, de Mateus, ele faz uma crítica aos líderes religiosos da sua época que oravam pedindo o Messias. O Messias agora estava presente e eles não aceitaram que ele estivesse ali com eles. Pois bem, o Senhor Jesus, no capítulo de número 23 de Mateus, ele faz uma crítica a esses líderes e ele conclui no versículo de número 37, 37, 38 e 39, dizendo: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Aqui ele está concluindo a sua crítica à falta de fé dos seus contemporâneos e compatriotas. Ele diz: e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aí ele faz aqui uma declaração: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Versículo 39, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aquilo ficou na mente dos discípulos. O Senhor Jesus tocou no assunto e encerrou, mas os discípulos não se deram por satisfeitos. Capítulo 24. Se você observou o capítulo 24 de Mateus, versículo 1 diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mas esperem aí, tem alguma coisa estranha nesta observação, porque Jesus, ele conhecia o templo de Jerusalém, que na sua época já estava em construção há 46 anos. Todos os anos, Jesus ia a Jerusalém,
3 vezes nas principais festas judaicas. Era obrigatório ele ir. Então, ele conhecia muito bem o Templo de Jerusalém. Ele acompanhou a construção de cada fase do templo. Então, por que os discípulos eles mostraram a estrutura do templo para Jesus e chamou a atenção para a construção imponente que estava diante dos seus olhos? É porque através deste ato eles queriam arrancar mais detalhes a respeito daquilo que Jesus falara no versículo de número 39 do capítulo de número 23, que era assunto relacionado à sua vinda. E o Senhor Jesus compreendeu e ele diz, na verdade, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pois bem, Jesus novamente encerrou o assunto. Mas quando ele estava no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se dele em particular, perguntando: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observe que a pergunta dos discípulos, ela se divide em 3 partes principais. Quando sucederão estas coisas? Esta primeira parte está relacionada à destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Que sinal haverá da tua vinda? É uma referência ao arrebatamento da igreja. E do fim do mundo é uma referência à sua vinda visível, assunto do que nós estamos tratando aqui nesta noite. Pois bem, eu quero que vocês entendam que o Evangelho de Mateus, além dele ser o Evangelho do Reino, é um Evangelho onde Jesus ele está constantemente chamando a atenção dos discípulos que o seguem, para que eles tenham cuidado, para que em momento algum eles troquem 6 por meia dúzia e eles se desviem da verdadeira doutrina e do ideal cristão. Nós podemos ver isso a partir do capítulo de número 7, quando ele está encerrando o seu sermão profético, versículo de número 21, 22 e 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí ele fala que quando ele vier, muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele está falando que é possível alguém ser crente, mas abraçou uma doutrina equivocada que não o levará a alcançar o objetivo final, que é estar com ele nas mansões celestiais, desfrutando do estado eterno. E como foi que aconteceu isso? Jesus ele explicou no versículo de número 15 até o 20. Ele diz que no Mateus, óbvio, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm vestidos até vós como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, e ele continua. Agora, quando Jesus foi indagado no Monte das Oliveiras a respeito da destruição de Jerusalém, a respeito da sua vinda e do fim do mundo, antes dele tratar
dos assuntos relacionados à sua vinda, ele chama a atenção dos discípulos para estarem preparados e em momento algum eles praticarem uma fé equivocada. Quando nós focalizamos na vinda do Senhor, quando nós nos preparamos para este evento maravilhoso, nós começamos pela cautela, naquilo que ouvimos, naquilo que lemos, naquilo que aprendemos, naquilo que cremos. O Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos perguntaram, ele começa a responder. Ele lá no versículo 4, ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E aí ele passa a declarar, a explicar como isso aconteceria. Versículo de número 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo de número 24: surgirão falsos cristos e falsos profetas. E ele vai continuar assim nos alertando para que nós não sejamos enganados. Aleluia! Então ele conta 3 parábolas. Observe que o capítulo de número 24 e 25 está falando da vinda dele. Se você já estudou esse capítulo, você vai ver que o assunto da vinda de Jesus, ele é quase que periférico. Ele está o tempo todo alertando os discípulos para terem cuidado. Então ele conta 3 parábolas. Na verdade, a primeira parábola, ela aparece em Mateus 24, versículo 45 a 51. A parábola dos 2 servos. Ele diz que um servo, ele é servo, entendam. Ele é crente, ele aceitou Jesus, mas ele pode cair na tentação de pensar consigo mesmo e concluir: o meu Senhor tarde virá. Então este servo, ele vai começar a comer, a beber e a se embriagar com os ímpios. E virá o seu Senhor em uma hora em que ele não está esperando. E este servo, que tinha um futuro brilhante, agora terá sua parte no lago que arde com fogo e com enxofre. E o Senhor Jesus não quer que isso aconteça. A segunda parábola fala a respeito das 10 virgens. Se na primeira parábola ele falou a respeito da conduta ideal, na segunda parábola das 10 virgens, ele alerta para a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Pois afinal, será o Espírito Santo que levará a igreja. Ele é o selo da promessa de Deus em nós. Ele é que levará a igreja a encontrar o Senhor nos ares para estar para sempre com o Senhor. Então nós precisamos do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. E a terceira parábola, que é a dos talentos, que aparece no versículo de número 14 até o versículo de número 30 do capítulo 25 de Mateus. Essa parábola, ela nos fala a respeito dos nossos dons. Aquilo que nós recebemos como dons espirituais, nós precisamos exercitar nesses dons da forma que no final nós possamos ouvir do Mestre, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, a frase:
servo bom e fiel. Observe, servo bom, mas não é só importante ser bom, também tem que ser fiel. Tudo isso para que nós possamos ouvir o toque da trombeta. Como é que será a vinda do Senhor? Observe aqui, meus queridos irmãos, o que acontece quando nós estudamos o capítulo de número 24 de Mateus, do versículo de número 25, 15, até o versículo de número 28, ele fala de eventos catastróficos. E ele vai falar de guerras, e de rumores de guerras, de fomes, terremotos. Teve uma época em que os pregadores eles iam para o púlpito e eles levavam uma lista de quantas guerras aconteceram no mundo, quantos terremotos em cada século, e eles concluíam que Jesus estava vindo por causa da quantidade de terremotos que aconteceu recentemente. E a igreja ficava alegre. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele fala dessas coisas, ele deixa claro que isso não são sinais da sua vinda. Eu já olhei bastante esse assunto. Ele falando a respeito de guerras, rumores de guerras, etc. Ele conclui dizendo que isto são eventos necessários. Ele diz, é necessário essas coisas acontecerem, mas essas coisas não pronunciam o fim. Ainda não é o fim. E aí, meus irmãos, quando ele foi falar a respeito do fim, se vocês observarem bem, hoje vocês vão sair e voltar para casa e vão dizer, meu Deus do céu, é mesmo. Ele vai dizer assim, no capítulo 24, a partir do versículo de número 36, 37, como foi nos dias de Noé. Agora ele está falando da vinda dele. Quando ele falou de guerras, de rumores de guerras, quando ele falou de coisas estranhas, fenômenos, que chamariam a atenção do mundo, ele disse, é necessário. Agora, quando ele vai falar a respeito da sua vinda, ele diz no versículo 37, como foi nos dias de Noé. Agora, observem que ele está fazendo aqui uma ponte entre o futuro, quando ele virá, com o passado que nós conhecemos bem. Ele diz, a vinda, a minha vinda, ela não vai ser da forma como vocês possam imaginar, vai ser como nos dias de Noé. E aí nós esperaríamos que ele fizesse uma descrição de eventos horríveis. Mas ele diz o seguinte, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, agora veja os verbos aí, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Agora presta atenção, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então observe que o sinal que Jesus diz, e ninguém atenta para isso, que é o sinal da sua vinda, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? A Bíblia fala que houve uma explosão demográfica na face da terra. O que é isso? Houve um aumento assustador da população. E quando nós olhamos, há um século atrás, a Terra ela só tinha 1 bilhão de pessoas. Um século depois, a Terra já possui aí mais de quase 8 bilhões de pessoas. O que aconteceu?
Aconteceu recentemente uma explosão demográfica na Terra, assim como foram nos dias de Noé. Em 1913, há mais de um século e pouco atrás, aqui na região de Marabá, não havia pessoas morando aqui. Foi a partir de 1913 que vieram pessoas lá de Boa Vista do Tocantins, hoje conhecido como Tocantinópolis, buscando pastagens naturais para criar gado, que descobriram ali na junção dos rios Itacaínas e Tocantins a árvore do caucho e passaram a vir para cá já com uma outra perspectiva, que era explorar a seringa da Amazônia, o caucho, e aí povoaram isso aqui. Hoje esse município, que há 100 e poucos anos atrás não possuía ninguém vive aqui, absolutamente ninguém, hoje já tem quase 300 mil habitantes, um século apenas depois. E se você for andando aí nas matas, você pensa que tem mata, aí você nem se perde mais. Porque você anda um pouco e já sai na casa de alguém, no barraco de outra pessoa, mesmo que você esteja na Amazônia, o mundo está povoado, existe uma superpopulação que já está até preocupando as autoridades que governam esse planeta. Isso é uma prova de que Jesus está próximo, porque assim como foram nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que mais? O Senhor Jesus fala que as pessoas comiam. Houve uma revolução na culinária naquela época. Meus irmãos, hoje a indústria alimentícia é uma das indústrias mais poderosas da Terra. Quando o homem saiu do Jardim do Éden, a sua alimentação estava limitada a vegetais, mas aí daqui a pouco eles passaram a comer carne, eles passaram a experimentar a misturar produtos. De repente a gastronomia evoluiu, e quando nós comparamos esse detalhe com os dias atuais, nós temos aí sim um lembrete vívido de que nós estamos vivendo um período semelhante aos dias de Noé. Eu, na minha congregação, onde eu adoro a Deus junto com os irmãos lá, bem na frente da congregação tem uma padaria, do outro lado tem uma lanchonete. A gente desce um pouquinho, tem a pizzaria Nona Bela, olhando da pizzaria Nona Bela, a gente vê lá a hamburgueria, e do outro lado tem lá a pizzaria do Rony, etc. E o espetinho está na esquina, o carro de pipoca está logo ali. As pessoas, nos últimos dias, existe uma coisa que as caracteriza, é o ato de comer. Tudo que nós vamos fazer está regado a comida. Muitas vezes, apenas para mostrar que isso é um fato, a gente vai ouve a bênção apostólica na igreja, e na sequência o pastor diz: gente, tem lanche aí fora, contribua, come, etc. Quando a gente está no Natal, é celebrado com comida. No dia do pastor, é celebrado com comida. Tudo que nós fazemos é caracterizado por esse ato. E o Senhor Jesus disse que nos últimos dias, como foi nos dias de Noé, as pessoas comiam. A indústria que está movimentando a economia mundial, a indústria alimentícia. E a outra coisa, meus irmãos, bebiam. E aí vocês veem que as igrejas, elas disputam com os bares, etc. E as pessoas casavam, e alguém pode achar que, mas as pessoas nem estão valorizando casamento. Bobagem. Até os gays, os homossexuais, eles querem casar, não é verdade? E talvez você não queira casar porque já é casado, mas alguém que está separado está orando a Deus pedindo alguém para se casar. Essa
é uma característica de quando o Senhor virá. Pois bem, mas observe aqui que o Senhor Jesus ele diz que virá com o mundo com essas características. Muito populoso, as pessoas com sobrepeso, e bebendo, e se casando, a pessoa se divorcia hoje, se casa amanhã de novo, etc. E ele diz que quando o mundo estiver desta forma, ele virá. Aleluia! E observe que lá no Apocalipse mostra que muitos eventos catastróficos seguirão também a esta configuração geral. E o Senhor Jesus Cristo e Paulo deixam claro que guerras sucederão aqui na Terra em proporções mundiais e trará muitas aflições para os que viverem na Terra nesse período. Agora no capítulo de número 24, versículo 29, o Senhor Jesus Cristo diz que durante as aflições daqueles dias, agora ele vai falar como será a sua vinda. Depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. É assim que acontecerá a vinda do Senhor. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Porque é importante que nós conheçamos esse texto, é porque de vez em quando a gente encontra alguém confusa, achando que Jesus, quando vier, nem todo mundo verá. Eles confundem as passagens que falam a respeito do arrebatamento como se elas estivessem tratando da sua vinda. O arrebatamento é secreto, mas a vinda do Senhor, ela será visível para todos os que estiverem na terra. É diferente do arrebatamento. Arrebatamento é para a igreja, para buscar a igreja. A vinda do Senhor é para vir salvar Israel do anticristo, de suas forças confederadas e estabelecer o milênio. Isto não acontecerá secretamente, acontecerá exatamente como está aqui. O sol não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. E o que mais? O versículo 30 diz: então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. E que sinal é esse? De acordo com bons estudiosos, assim como nós vemos o sol no pino do meio-dia, nesse evento magnífico, quando acontecer tudo isso aqui, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas caírem dos céus, as potências dos céus serão abaladas. Então os céus se rasgará, como um relâmpago aparece no Oriente e vai até ao Ocidente. E quando isso acontecer, na bóveda celestial aparecerá uma grande e gigantesca cruz brilhante no firmamento. Este é o sinal do Filho do Homem. A cruz é o sinal do Filho do Homem. Aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Uma grande cruz brilhante, brilhando como os céus no firmamento, e todas as tribos da terra, quando nós estamos
tratando de textos proféticos, é importante que nós entendamos que a palavra terra é uma referência à terra de Israel, prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó e aos seus descendentes. E a palavra tribo é uma referência à tribo de Judá, Ruben, Gad, Azar, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulun, José e Benjamim. Estas aqui são todas as tribos da terra. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, porque a ficha vai cair. Quando eles virem a grande cruz dos céus, os judeus vão entender que aqueles que eles não aceitaram, mas rejeitaram e o levaram à crucificação por meio de Pôncio Pilatos, era de fato o Messias, o Rei de Israel. E por causa disso, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E o profeta Isaías, ele é claro que isso acontecerá. E o profeta Zacarias também diz que isso acontecerá de forma organizada. Pois bem, meus queridos irmãos, o Apocalipse, aonde nós lemos, ele diz assim, ele vem com as nuvens. Ele não vem sozinho, ele vem com as nuvens. E o que isso significa? Vocês já me ouviram dizer que ele vem arrebatar a igreja antes desse evento maravilhoso. Aqui diz, eis que vem com as nuvens. E o que acontecerá? Todo olho verá. E o que mais? Até os mesmos que os traspassaram, que são os judeus, todas as tribos da terra, novamente os judeus, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, que nuvens são estas, sobre as quais Jesus virá? Muitos imaginam que ele vem em cima de uma nuvem de poeira e gás e fumaça. Mas não é isso que o texto está dizendo. É que quando ele vier, ele vem depois que ele arrebatou a igreja 7 anos lá na frente. A igreja já passou pelo tribunal de Cristo. Ela está vestida de branco. Agora o Senhor vem para a sua vitória final sobre o anticristo. Apocalipse 19 diz que os exércitos dos céus o seguirão neste ato maravilhoso e triunfal. E a igreja também estará presente com ele. E também estará vestido de branco. Lembra de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Como as vestes deles estavam brancas e resplandecentes, assim como Jesus também, pois bem, todos nós estaremos do lado de Jesus quando os céus se rasgarem para aqueles que estiverem aqui na terra. Eles olharão e eles verão Jesus no centro desse espetáculo magnífico. E anjos e a igreja vestida de branco, aos milhões e aos milhões em volta do trono. E a visão será tão maravilhosa, tão grandiosa, apoteótica, que parecerá nuvem. E é, na verdade, uma nuvem gloriosa de anjos e constituída também de todos os salvos da igreja. Ele vem com as nuvens de anjos, nuvens de salvo, e você estará lá fazendo parte desta nuvem de glória. Aleluia! Meus irmãos, isso é uma coisa tão importante para nós, que quando Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses, e eles estavam passando por problema, Paulo disse para os Tessalonicenses não esquecerem a mensagem da vinda do Senhor,
E ele disse o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Hoje nós vemos as pessoas, às vezes, preocupadas com tantas coisas. E a gente, às vezes, tem vontade de dar uma palavra que conforte o coração aflito. Se for o coração de um crente, você pode dizer: meu irmão, te conforta no Espírito de Deus. Busca o consolo em Deus. Hoje você está passando por esse problema, mas eu quero que você entenda que Cristo um dia rasgará esses céus para vir te buscar, e quando isso acontecer, você não mais terá problema nenhum, porque para onde Ele vai te levar, as ruas são de ouro e de cristal, o teu nome está escrito lá, os anjos vão te servir, você nunca mais terá canção, nem calma alguma para te perturbar. Portanto, meu irmão, espera com perseverança, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Então que nós possamos, como pregadores e como igreja, pregar essa mensagem. Você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está na tua vida. Apocalipse 22 e 17. O Espírito diz: vem! O que o Espírito diz? O Espírito diz: vem! E quem ouve, diga: vem! E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu queria perguntar se tem alguém aí que ainda não é crente e que quer aceitar a Jesus como Salvador, porque a vinda dele já está mais perto do que quando ele falou essas palavras lá no período em que o Apocalipse foi escrito, que foi o ano 96. Já se passaram quase 2000 anos. E o capítulo de número 1, versículo de número 3 diz: bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Se no ano 96 da era cristã, há quase 2000 anos atrás, a palavra era: o tempo está próximo, imagina para nós que vivemos no século 21, no ano 2023, nós aqui estamos mais próximos da vinda do Senhor Jesus. A respeito do dia e hora a gente não sabe, mas nas parábolas de Mateus deixou claro que mesmo nós não sabemos que ele vem, ele virá, e mais importante do que saber a hora em que ele virá é estar preparado para a sua vinda. Então, se alguém ainda não é crente, está aqui nessa noite, venha aceitar a Jesus como Salvador. Aceitando-o, você terá o seu nome escrito no livro da vida. Você terá nascido da água e do Espírito. Haverá se tornado uma nova criatura. E quando a trombeta do arrebatamento tocar, você com certeza será levado pelo Espírito Santo e subirá ao encontrar com o Senhor nos ares para estar para sempre com o Senhor. Mas se você não aceitou ainda, esse é um convite que você não pode negligenciar, deixar para amanhã. Eu me lembro que eu ouvi as pessoas dizer: o amanhã não nos pertence mesmo. Jesus pode vir antes deste evento maravilhoso terminar. Então aceite a Jesus como seu Salvador. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Glória a Deus, palavra abençoada. Deus possa abençoar a vida de Jesus, César, grandemente, na sua família. Eu quero agradecer todos os pastores, José Carlos, Dejanos,
comitiva, essa igreja. E quero agradecer a pastora Luiz, incrível todos, né? Minha amiga Rosa, só ligada. Amém? Quero agradecer também aos nossos pastores que se encontram aqui, a nossa oportunidade final está sobre o nosso apóstolo Adão de Amorim, aqui com a sua oportunidade em seguida, a oração e a bênção. Vamos receber mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Fazer a oração que nós fazemos? O senhor ora e agradece. Tá bom. A paz do Senhor Jesus seja com todos amados e queridos irmãos. Estamos alegres e cheios de regozijo, né? De estar aqui nessa grande concentração, neste culto maravilhoso que tivemos nesta noite, e com a presença de todos os irmãos, os ministros, o pregador que trouxe a mensagem nesta noite para a edificação do corpo de Cristo e também para o nosso despertamento. Que nós possamos estar nessa obra sempre firme. Temos um versículo em Neemias, capítulo 6, verso 13 a seguir, e 3 homens quiserem impedir Neemias de construir aquele grande muro e reconstruir a cidade ali de Jerusalém. E ele disse uma palavra que chama a nossa atenção até hoje. Estamos fazendo uma grande obra, por isso não podemos parar. Então, mediante essa mensagem que foi entregue nesta noite, não pare a obra. Seja você diácono, membro, presbítero, evangelista, bispo, seja quem for missionário, não pare a obra. E seja de qualquer igreja que existir nessa terra que prega o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não pare a obra. E nem seja um opositor da obra. É tempo de nos unirmos, formarmos uma rede global de evangelização e missões e avivamento e fazer a obra. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e a última colheita da terra aconteça, que será milhões e milhões de salvos para morar na glória celestial. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, pastora presidente desse ministério, Assembleia de Deus, Ministério Arca da Aliança, e o bispo também que está aqui conosco, né, Davi, juntamente com a sua família, e os demais irmãos. Vamos ficar de pé e agradecer por esse momento maravilhoso. Lembrando só alguns avisos, nós vamos começar a tarde profética a semana que vem, e o Centro Global de Avivamento e Missões, aí em 3 lugares do estado. E orem que queremos estar com o apóstolo aqui em dezembro, lá de Nova Serrana, Minas Gerais, fazendo a consagração estadual de 98 obreiros. Estava falando para o bispo Davi que nós vamos ter que ter mais obreiros para consagrar, então são 98 pastores, bispos, missionários, para que a obra cresça, né? Levante a sua mão para o céu, sua mão direita. Soberano e eterno Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nós te damos graça por este momento, te damos graça porque este culto foi uma grande bênção e esta palavra vai surtir efeito em nosso espírito, em nosso coração e em nossa alma. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre nós, em nome de Jesus. Estenda as 2 mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem? Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu esqueci de agradecer. A gente tem que começar por casa, né? Antes de você sair, abre sua nossa cantina aqui. As obreiras fizeram uma porta maravilhosa. Aquele heavy super gelado, né? Tá baratinho, tá uma delícia. E eu quero agradecer ao nosso obreiro Samuel, ao meu esposo Moisés Borges, grandemente por os esforços
incansável por esse evento. Amém? Amém. Deixa eu apertar a mão de vocês aqui.